apresentar nosso seminário na disciplina de História da Psicologia, ministrada pela professora Arali. O tema será Psicologia no Brasil no século XX, dando ênfase à educação, epistemologia e história. Foi realizado pelas alunas do primeiro período, Alice Sec, Ana Clara Maia, Joyce Dalossi, Luísa Parente e Rafaela Azevedo. Esperamos que gostem. Bom dia, eu me chamo Ana Clara e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a história da psicologia no Brasil no século XX. Mas antes de começarmos a falar sobre o século XX, precisaria entrar anteriormente. Antes do Brasil se tornar uma república, ela era um império. E com isso, o Brasil era pouco desenvolvido nessa parte. Ele não tinha tanta estrutura, ele tinha problemas com a escravidão, com os cafeicultores. E aí, com a proclamação da República, o Brasil tentou se desenvolver melhor, com o aumento do fluxo monetário, né? Então, assim, o Brasil foi em busca de um progresso e um desenvolvimento para o século XX. E criando, assim, o primeiro laboratório das escolas normais e de alguns hospícios. Foi sendo reconhecida como uma ciência autônoma e as primeiras aplicações sistêmicas da psicologia. Entre os anos 1950, mais ou menos, o Juscelino Kubitschek, então, assume a presidência e com aquele plano, né, de 50 anos em 5, ele desenvolve bastante o Brasil. E o Brasil também foi campeão na Copa, né, e isso já se tornou como se fosse um grande avanço no desenvolvimento do Brasil. A psicologia, então, se consolida como ciência, capaz de formular teorias, técnicas e práticas. Testes e métodos de avaliação psicológicas são utilizados nos serviços públicos e infantis. A psicologia se desvincula da psiquiatria, ganhando status de disciplina independente. Os psicólogos se organizam em associações que reivindicam a regulamentação da profissão. E assim, depois de tudo isso, começou os primeiros progressos, né, da área da psicologia, que foi o primeiro pedido de registro em um cartório de psicopedagogia no Ministério da Educação, o primeiro Congresso Brasileiro de Psicologia, em Curitiba, o primeiro anteprojeto sobre a formação e regulamentação da profissão, apresentado pela Associação Brasileira de Psicotécnica, a criação dos cursos de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP e da PUC de São Paulo, Minas e Rio. Em 1958, é apresentado o projeto de lei 3.825, que dispõe sobre a regulamentação da profissão psicologista. Oi, gente! Meu nome é Alice e eu vou continuar falando sobre a psicologia do Brasil. Bom, em 27 de agosto de 1962, a psicologia finalmente se consolidou como ciência e profissão e se associou à classe da burguesia do Brasil. Isso aconteceu 2 anos antes do golpe militar, que estabeleceu um regime ditatorial que criou problemas no desenvolvimento da profissão. Dentro do contexto da ditadura militar, a psicologia clínica se tornou o sonho de muitos profissionais. Porém, ela era extremamente elitista e restrita. Também, muitos psicólogos começaram a apoiar as práticas repressivas da época, encobrindo, ignorando ou justificando a violência do Estado. E mesmo dentro desse contexto, a psicologia brasileira começou a ampliar suas teorias e práticas à medida em que os profissionais, professores, pesquisadores e estudantes passaram a responder às demandas dos diversos segmentos da sociedade aos quais trabalhavam. Falando um pouquinho de data, em 1965, o regime militar dissolveu o Departamento de Psicologia da UNB. Em 1971, houve a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Psicologia, com o objetivo de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão. Em 1975, houve a aprovação do primeiro Código de Ética Profissional.
Após o fim da ditadura militar, em 1985, nós tivemos duas datas dentro da psicologia da história que mais se destacam. Em 1994, houve a realização do primeiro Congresso Nacional da Psicologia em Campos do Jordão. E em 1997 foi criada a Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. Expandiu-se para todos os conselhos regionais, ampliando e fundamentando um dos princípios que norteiam as ações do Conselho e, por conseguinte, do que se preconiza para a psicologia em sua inserção na sociedade brasileira como condição fundamental para a ação social inerente à sua atuação. A história da psicologia é concebida como história da psicologia científica, e a pré-história da psicologia é concebida como história da psicologia metafísica. Da perspectiva da epistemologia unitária, a psicologia não se constitui como ciência. Nesse caso, a história da psicologia é concebida como pré-história dessa disciplina e sua história como ciência só começará se ela adquirir unidade. Da perspectiva da epistemologia pluralizada, a história da psicologia é a história da cultura, o que significa dizer que é a história das tradições e dos pensamentos psicológicos e filosóficos, e também história das ideias. Conclui-se que, da perspectiva da epistemologia pluralizada, epistemologia e história da psicologia adquirem uma perspectiva antropológica, o que equivale a dizer que a pré-história da psicologia não existe, e que a história dessa disciplina pode começar em qualquer época e lugar, e que esclarecimento da psicologia como ciência depende da história, da ciência e da cultura psicológica. Galera, bom dia! Hoje eu vou apresentar um pouco para vocês sobre o começo da psicologia dentro da educação no nosso Brasil. A história da psicologia escolar e educacional no Brasil pode ser identificada desde os tempos coloniais, quando preocupações com a educação e a pedagogia traziam elaborações sobre o fenômeno psicológico. Massime, ao estudar obras produzidas no período colonial no âmbito da filosofia, moral, educação e medicina, identifica temas como aprendizagem, o desenvolvimento, função da família, motivação, o controle e a manipulação do comportamento. E tendo estudado também até sobre a formação da personalidade, educação dos indígenas e da mulher, entre outros temas que mais tarde tornaram-se objetos de estudo ou campos de ação da psicologia. Os anos finais do século XIX e os primeiros anos do século seguinte trazem mudanças profundas para a sociedade brasileira. O fortalecimento do pensamento liberal, busca da modernidade, luta contra a hegemonia do modelo agrário exportador, em direção de um processo de industrialização. Essas novas ideias traziam em seu bojo um novo projeto para a sociedade e a superestrutura social para a qual seria necessário um novo homem, cabendo à educação responsabilizar-se por sua formação. O debate sobre educação tomou vulto com a defesa da difusão da escolaridade para a massa da população e uma maior sistematização das ideias pedagógicas, com crescente influência dos princípios da escola nova. Assim, as escolas normais passaram a ser o principal centro de propagação das novas ideias baseadas nos princípios das escolas não vistas, com vista à formação dos novos professores, encarregando-se do ensino da produção de obras e do início da preocupação com a produção de conhecimentos por meio dos então inaugurados laboratórios de psicologia. Fatores estes que deram as bases com as reformas estaduais de ensino promovidas nos anos 1920 e foram por estas potencializados. Foi neste quadro que ocorreu paulatinamente a conquista da autonomia da psicologia como área específica do conhecimento no Brasil, deixando de ser produzida no interior de outras áreas do saber, sendo reconhecida como ciência autônoma e dando condições para que por essa via penetrassem os conhecimentos da psicologia que vinham sendo produzidos na Europa e nos Estados Unidos. O período seguinte, a partir da década de 1930, caracteriza-se pela consolidação da psicologia no Brasil e tem como base a estreita relação estabelecida entre essa área e a educação. Os campos da atuação da psicologia que se desenvolveram a partir dessa época, tornando-se campos tradicionais da profissão, como a atuação clínica
e a intervenção sobre a organização do trabalho tiveram suas raízes na educação, respectivamente pela criação dos serviços de orientação infantil nas diretorias de educação do Rio de Janeiro e de São Paulo e da clínica do Instituto SEDES Sapientiae, com a finalidade de atender crianças com dificuldades escolares e pela orientação profissional, dentre outras ações educacionais no campo do trabalho. Pode-se dizer que a educação continuou sendo a base para o desenvolvimento da psicologia, assim como esta permaneceu como o principal fundamento para a educação, particularmente no âmbito pedagógico, como sustentação teórica da didática e da metodologia do ensino, bases para a formação de professores. Essa tendência se expressa em experiências realizadas pela Escola Experimental da Lapa e pelos ginásios vocacionais em São Paulo, dentre outras inúmeras experiências realizadas em todo o país. Fazendo as considerações finais e uma conclusão sobre o nosso trabalho, é que a importância do estudo da história da psicologia, não só do Brasil, mas de todos os lugares, é justificada pelo fato de que compreender o passado e se familiarizar com os teóricos nos ajuda a aprender e entender um pouco do contexto sócio-histórico, sociocultural que eles estavam inseridos e quais foram, como eles desenvolveram os pensamentos e elaboraram as suas teorias. E somente a partir daí, a partir dessa exploração das origens da psicologia e o estudo atual do seu desenvolvimento, é que proporcionam uma visão clara da natureza da psicologia atual. E esse conhecimento histórico, ele organiza e estabelece um significado ao que parece um caos, colocando o passado em perspectiva para explicar o presente. Essa última frase ela foi dita pelo Schultz, o autor do livro A História da Psicologia Moderna, que nós trabalhamos durante a aula. Então, portanto, concluindo, finalizando, é necessário compreender e contextualizar o passado para entender o presente e imaginar o que virá no futuro.